Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 15 de julho de 2025. É uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui, Juízes 6, tá? Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura, genuína como ela é. Porque é tudo para a tua glória, para a tua honra, para teu louvor. Meu Deus, que o Senhor venha aparecer, Pai. Que o Senhor venha ser, Pai, o centro, Pai, nas minhas pregações, o centro, Pai, das pregações dos meus irmãos. Que teu Espírito venha nos convencer do pecado. Que o sangue, o nome de Jesus, na sua decomunai, venha nos purificar de todo mal, Senhor. Que a tua palavra, ela venha ser pregada, Pai. Que a tua palavra, ela venha ser ouvida. Que pessoas venham ser libertas através dela, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. E que eu diminua, né? Porque o objetivo é que eu diminua. Sempre desapareça, né? A palavra do Senhor diz assim, Juízes 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprove e durante 7 anos os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Então, igreja, olha só, né? Quando os midianitas tomam conta lá, né, do povo, lá invade ali as coisas, o povo de Israel, eles fazem o quê? Eles vão para as montanhas, para as cavernas, nas fortalezas, né? Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, olha só, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos das regiões do leste deles as invadiam, né? Então, por quê? Porque eles faziam tudo, a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, de novo Israel fizeram o que o Senhor reprove durante 7 anos, eles entregou nas mãos dos medianitas. Então, por quê? Porque eles estavam fazendo o quê? Aquilo que Deus reprova. O que que Deus reprova? A idolatria a outros deuses, tá? E eles faziam isso com uma maior naturalidade, entendeu? Então, Deus o entregou mesmo, já que vocês querem estar adorando os deuses dos amalequitas, dos cananeus, então vai lá que eu vou permitir, né, que aconteça com vocês. E aí, a gente vê que diz assim, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Igreja, eles chegavam devastando, eles chegavam, né, acabando com tudo, igreja, eles não tinham dó, não. Mas também a gente entende que era a permissão de Deus. Não podemos se esquecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, tá? Eles subiam trazendo seus animais, as suas tendas e vinham com enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam terra para devastá-las. Então, onde eles passavam, eles simplesmente devastavam tudo, ok? E Deus permitia. Por quê? Porque o povo de Israel não estava fazendo a vontade de Deus, né? Igreja, Deus tem a maneira de trazer o povo para si, tá? Então eles vinham como gafanhoto e destruía tudo. Diz assim, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram o socorro. Então só assim, para eles clamarem por socorro, né? Clamaram, né? Quando eles viram que a coisa estava difícil, eles clamaram a Deus. Quando eles viram que a coisa estava boa, eles estavam lá adorando outros deuses. E aí, né? E por isso que a gente vê que sempre se levanta o juiz quando eles clamam. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, olha que lindo, no 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, pus e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido.
Deus diz para eles, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvido. Então eles não davam ouvido para Deus. E aí a opressão de Deus permitia que seus inimigos os oprimissem, ok? E era algo, igreja, que Deus deixava bem claro. Deus não escondia, não. Essa opressão é porque vocês não estão me obedecendo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biezerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas, né? Então, ele estava num lugar improvável, malhando trigo. Hoje não era para malhar, igreja, tá? Estava malhando o trigo no tanque de prensar uva para escondê-lo dos midianitas, porque ali era o lugar de fazer vinho, de prensar uva, né? E não trigo, malhar trigo, né? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora você pensa o choque que Gideão não tomou, né? E aí, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Igreja, então Gideão ele via como um abandono, mas na realidade não era um abandono, não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou a Deus, né? Então aqui é uma inversão. Eles contaram as maravilhas, mas esquece de contar que eles estavam adorando outros deuses. Esquece de passar para o seu filho o que eles estavam fazendo. E no 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Não sou. Vamos de novo no 14. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. E aí ele diz assim, no 15, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Ei, Deus, ele não tá importando se você é o menor, tá? Se Deus te chamou para fazer o impossível, aleluia, glória a Deus, né? Você vai fazer, né? Porque Deus, ele não trabalha com quantidade, né? Ele trabalha com qualidade. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E olha só a promessa que você vai derrotar, né? Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dê-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Então ele vai buscar a oferta e traz, né, e coloca para Deus, né, no 18. E aí, a gente vê a igreja, porque acontece o quê? No tempo antigo ali, né, no tempo de Israel, a gente sabe que a oferta era algo, né, que era entregue para Deus. Mas a gente sabia que tinha vários tipos de oferta, a gente já viu sobre a oferta de cereal, a oferta do pecado, da culpa e tal. Mas essa oferta, Gideão estava oferecendo para Deus, não que ele fosse sacerdote, você tá entendendo? Ele faz um voto, ele fala com Deus. Ele diz assim, ó. Esse Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo, né, Senhor? É um sinal. Não que ele estivesse fazendo, vamos dizer assim, uma oferta que fosse do sacerdote. Aí, a gente vê que aí ele vai e vamos lá aí ele vai, né? Desculpa, igreja. E peço-te que não vás embora, até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. Vamos lá? E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela e trouxe-o para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Então, quando ele faz esse gesto, igreja, é algo dele com Deus, tá? Porque se a gente fosse ver aqui, ele estava indo contra a lei de Deus, porque só quem poderia fazer, né? Quem poderia preparar era somente, né, o sacerdote, ok? E aí, a gente vê aqui no 20, o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha, derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então, foi automático, né? Deus confirmou. E o anjo do Senhor desapareceu.
Quando viu Gideão, que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Então, quando ele vê, né, que Deus, né, recebeu a sua oferta, ele vê que falou face a face com o anjo do Senhor, então ele tem aquele susto, né? É algo, bem dizer, natural, né? Nossa, no começo acho que ele pensou que não, mas quando ele viu que o anjo aceitou a oferta, aí ele se preocupa, né? Na Arabanda Soldecai, de ter, né, visto ali, face a face ali o anjo do Senhor. E disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E aí, o que que Gideão faz? Né? E disse-lhe, porém o Senhor, rapaz, não tenha medo, você não morrerá. No 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezeritas. Ok. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte os postes sagrados de Azera, que está ao lado do seu altar. Então, igreja, o pai dele tinha altares, tá? O pai dele era idólatra, ok? E Deus simplesmente fala para Gideão: vai despedaçar. Igreja, eita, namandai, xerebedecomanai, né? Então a primeira tarefa de Gideão começava dentro da sua casa, né? A guerra dele, né? Era despedaçar o altar de Baal, né? Conforme a ordem do Senhor. Então ele ia começar dentro da sua casa, tendo que despedaçar, tendo que destronar o trono de Baal. Que Deus ele manda, né? Gideão destronar o trono de Baal. Igreja, pensa, né? Então, o ministério de Gideão já começou um ministério pesado, né? Porque, igreja, quando Deus escolhe, Deus chama. Igreja, porque, ó, se o pai de Gideão, ele era idólatra, Deus viu em Gideão algo diferente. Igreja, eu vou dar um exemplo aqui. Tera, pai de Abrão e Naor, também era idólatra. E Deus tirou Abraão do meio de Tera e Naor, seu irmão, e levou para terra diferente. Né? Então, Deus conhecia o coração de Abraão, né? Do mesmo jeito, Deus conhece aqui o coração também de Gideão, ok? Olha que tremendo. Vamos lá. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar, né? Então, vai ser diferente. Você vai ter que fazer aquilo que seu pai fazia, os deuses dele, você vai fazer para mim, né? Porque eu sou o Deus verdadeiro, né? Então, não tem outro Deus, né? Então, você entende que ele tava, Gideão, ele tava no meio de uma apostasia tão grande que o povo estava disposto a matar os próprios israelitas por causa de idolatria a deuses. Então era algo terrível. E ele vai e faz isso. E assim Gideão fez. E aí vai dizer no 7, no 27, né? Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Por quê? Porque ele sabia como que aquele povo já estava obstinado, como que aquele povo já estava entregue ali, né, à idolatria daquele lugar. Tamanha era a idolatria que tinha Baal naquele lugar. Né? Então ele tinha que fazer tudo escondido. Por quê? Porque Baal tinha dominado tudo. Baal estava dominando, né? Então, a igreja, Harabandaçu de Comanai, né? Era terrível, né? Baal dominava. Então, terrível ali o que Gideão passa. Vamos prosseguir. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com os potes sagrados ao seu lado, cortado com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Olha só, né? O que ele teve que fazer. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joás, né? O pai dele era Joás, né? Seu pai era idólatra. Joás, o pai dele era idólatra, né? Ok? Aleluia, glória a Deus, né? Aí, diz assim, perguntou uns aos outros. Tá. Vamos colocar aqui versículo 25. O homem da cidade dissera a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o pote sagrado que ficava ao seu lado. Então, assim, igreja, pensa na idolatria. Gente, eles preferiam matar por Baal, entendeu? Eles estavam, assim, numa cegueira espiritual tão grande, meu Deus do céu. A idolatria era tremenda, idolatria terrível.
No 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse, ele diz assim, se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar, né? Então, ele mostrando, gente, o pai dele, sendo idólatra, né, conseguiu perceber que Baal, né, não era Deus. Não precisava te defender, porque Deus, ninguém precisa se defender, Deus, o próprio Deus se defende, né? E aí, ele joga em xeque-mate aí essa situação, né? Como assim? Vocês vão defender Baal? Como assim? Baal, gente? Né? Vou ler de novo porque é muito tremendo, no 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Eu tava furiosa, tá? O povo tava furioso, tá? Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Né? Olha só. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Então, o pai de Gideão, que tinha um altar que era idólatra, já viu com outro olhar, igreja. Olha a situação. Por isso, naquele dia, clamaram Gideão e Jerubal, dizendo que Baal dispute com eles, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jerezel. Então o Espírito, olha que coisa linda, olha o que nosso Deus faz, né? Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os abizeritas para segui-lo. Por quê? O Espírito tomava, né? Apossou-se dele. Igreja, eu e vocês somos templo do Espírito Santo. Esse Espírito que estava em Gideão está dentro de mim, na mão da sua comunidade de você. 24 horas por dia. Se você estiver com Deus 24 horas por dia, esse Espírito está dentro de você. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, né? E aí no 35. Então, peraí. Enviou, no 35, enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também Azer, Zebulon e Neftali, que também subiram ao encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste, né? Então Gideão, ele vai falar com Deus: Senhor, o Senhor falou para me derrubar o altar do meu pai, que vai libertar o povo por mim, então me confirma. Aí no 37, vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel, por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. No 38, Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Olha só, né? É o voto, isso aqui foi um voto de Gideão, tá? O voto de Gideão. É o voto dele. E disse ainda mais Gideão a Deus: não se acenda a sua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E olha só. E Deus, no 40, e Deus assim fez. Naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Então, igreja, a gente vê que a história de Gideão é uma história rodeada, vamos dizer assim, de misticismo. Por quê? Porque Gideão, ele tá num ambiente, aleluia, glória a Deus, aleluia, a qual o povo de Israel tinha abandonado a Deus, aleluia, estava totalmente, né, como eu posso dizer, dedicado às coisas de Baal, tá? Então, assim, após os 40 anos de paz que teve ali com Débora morreu, eles já começaram a se misturar de novo, adorar os deuses, adorar Baal, né? E aí os amalequitas, Deus permite que os amalequitas se levantem para persegui-los, né? E aí a gente vê toda essa escravidão. Então eles clamam, gemem, e Deus levanta, né, Gideão. Gideão fala: mas eu sou o menor da casa do meu pai. E quando Deus encontra, do clã, da minha família, quando Deus encontra Gideão está malhando o quê? O trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, né? Lagar é lugar de uva, né? Tamanho. E Gideão não era qualquer um. Gideão, não vamos dizer, era uma pessoa de classe média. Era uma pessoa abastarda, né? Era uma pessoa que tinha condições financeiras, né?
E então, me chama muita atenção, né? A fala que Gideão diz para Deus. A fala de Gideão me chama muita atenção, né? Ele diz assim no 3: Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midianita? Então, assim, ele sabia de toda a história. Mas peraí, mas o poder ele tinha um altar em casa, né? Mas será que foi Deus que abandonou ele? Abandonou a família dele? Os midianitas? A família de Gideão? Não. Foi a família de Gideão que abandonou Deus, né? Então você vê, é uma história bem complexa, igreja, tá? E chega uma hora que quando ele derruba o altar do pai dele, né? O altar ali, o povo sabe, o povo quer matar Gideão, né? Quer matar Gideão. Que a todo custo, não, a gente vai matar. Foi Gideão, foi Gideão, foi Gideão. É isso de noite, né? Então, o povo fica tão hostil que quer matar, né? E o pai dele defende ele, né? Aí o pai dele, vamos dizer assim, tem uma realidade, tá? Um estrago. Mas peraí aqui, por que você precisa defender Baal? Acho que ele até pensou, por que até eu tô defendendo Baal, né? Por que eu tava adorando Baal? Se ele não faz nada por nós, né? Nós temos que carregar essa imagem daqui para lá. Ei, Narandaçô, que idolatria você tá carregando de lá para cá? Então, igreja, é uma história tremenda, tá? Você vê ali a grandeza. E aí é onde Gideão faz o voto, né? Senhor, se realmente o Senhor me escolheu, né? Que o novelo fique molhado e fique seco por fora. Se o novelo fique seco e todo lugar, né, ao redor fique molhado, né? Então Deus ele faz, né? E mostra que está com Gideão. Igreja, agora você pensa, né? A disputa ali, né? Gideão tem que disputar. Quando diz disputar com Baal, é disputar com o povo que estava ali totalmente cego na idolatria, né? E é algo muito difícil, igreja. Quando as pessoas estão cegas espiritualmente, é algo terrível. Mas algo diferente aconteceu na Manda Sudecomané com Gideão, né? O Espírito de Deus, no 34, né? Apoderou-se de Gideão e com um toque de trombeta convocou os abizeritas para segui-lo. Então ele já começou a fazer uma comitiva, né? Não, a gente não pode deixar, peraí. Tem história, tem tudo. E nós estamos perdendo a essência de Deus. Igreja, nós estamos num tempo que a história de Gideão tem que fazer parte da minha e da sua vida. Nós não podemos nos conformar com as coisas que acontecem no dia de hoje, né? Se Deus tem feito maravilhas, que Deus fez no passado, Deus, ele deu seu filho unigênito para todo aquele que ele quer, por que a gente vai se conformar com as coisas do mundo, com a idolatria, com a mentira, com o engano, com a prostituição, com a corrupção? Igreja, nós temos que nos levantar, porque Deus está esperando um povo que se levante, um clã, né? É pequeno esse clã? Sim, né? A imoralidade, tudo, a lascívia, tudo tá aí de maneira assim aberta, ok? E você não pode se manifestar. Por quê? Porque, né, os defensores de Baal, daquilo que é contra as coisas de Deus, sempre vai estar. Mas nós temos joelho, nós temos boca, nós temos oração, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você. A gente não pode se conformar, né? Que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus para guiar. Porque o mundo espiritual não está brincando, igreja. Não, as trevas não estão de brincadeira de jeito nenhum. E se eu e você deixar, nossa, ele vai levar a gente de baseada junto, né? O mundo tem ditado coisas que dentro da minha casa, na sua casa, quem manda é eu, é você, é Deus em primeiro lugar, o Pai e o Filho, o Espírito de Deus. Não o mundo que dita não, igreja, tá bom? Eu como mãe, eu sou muito mole, tá? Falar a verdade, eu sou mole. Meus filhos falam, mãe, mas comigo, os dois mais velhos, você era assim, agora com os dois pequenos, você é mole. Mas porque eu acho que eu falo com você. Falando, porque quando era você, os dois primeiros, a gente tinha tanta frescura, quando vai chegando no terceiro, no quarto, a gente vai cansando, né? Não é mais a mesma coisa, né? A gente já teve a primeira experiência, a segunda, a terceira, né? Então, assim, até a maneira de vestir, o cuidado, você não tem mais aquela frescura toda, né? Mas o amor é o mesmo, o carinho, a atenção. Mas mãe de primeira viagem, nossa. E você não vai fazer isso, tem que ser assim, tem que ser aquilo. Vai chegando nos outros, a gente vai dando uma relaxada mesmo, né? Ai, mãe, não pode comer chocolate. Ai, come, meu filho, come. Eu falo por mim, come. Você quer chocolate? Come. Come. Né? Então, eu falo por mim, né? Como mãe, como psicóloga, às vezes, missionária, acho que às vezes eu falo, né? Tem um pote de bolacha ali na cozinha, tem um pote de doce, então eles vão e pegam, né? Fala, a geladeira tá lá, tem Danone, vai e pega a hora que quer, né? Apesar que meus filhos, eu nunca fui te falar, ai, você não pode isso, não. Eles já pegou um determinado tempo que eles sabem pegar, vocês pegam. Vai e pega, eu não gosto de ficar dando, né? Eu aprendi assim com a minha avó que me criou.
Então, igreja, a gente vê que o voto que Gideão, as pessoas falam muito do voto de Gideão, né? Mas esse voto para acontecer, ele teve uma conversa com, né, uma intimidade com Deus ali, uma conversa com o anjo do Senhor, né? Deus confirmou, Deus recebeu o holocausto. Não é só chegar e fazer um voto. E aí, como é que tá a sua vida? Você tá com intimidade mesmo de poder prosseguir? Para você fazer um voto com Deus, falar assim, Senhor, se o Senhor fizer assim, assim, o Senhor é comigo, você tem que ter muita vida com Deus, tá? Você tem que ter muita vida com Deus. E se Gideão fez isso, é porque no meio da família de Gideão, Gideão era o único que tinha vida com Deus, né? Porque ele fala, eu ouvi, né? E as coisas que eu ouvi? Arabalai, xerebede, comanaira, manda sai, né? Não perca a tua essência, não perca a essência que Deus te deu, aleluia, né? Nossa, uma pregação, vou pregar isso, essa palavra na quarta-feira agora. Quarta-feira eu prego e sexta. Eu vou pregar essa palavra, né? Deus me dá, né, mistérios diferentes, mas é tremenda, igreja, a história de Gideão, né? Então a gente não pode se conformar com aquilo que o mundo acha que você tem que ser, não. Nós somos servos do Senhor e nós não aceitamos menos que isso, amém? Deus abençoe vocês, tenha aí uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem na paz.